Olá a todos os disruptivos que me ouvem. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre a encruzilhada de setembro e quais são as oportunidades e armadilhas que eu estou vendo, especificamente também como eu estou me posicionando nesse mês e também talvez para o resto do ano, né? Considerando que a gente já tá em setembro, as coisas andam super rápido, então é importante que a gente também tenha esse posicionamento estratégico a priori dos próximos meses, tá certo? Essa aqui é um vídeo que eu queria muito fazer há bastante tempo, né? Eu até tinha comentado já no Instagram especificamente isso, né? Que é uma espécie de uma newsletter também que eu publiquei, vou mostrar ali pra vocês. Mas é a preparação em relação a esse mês de setembro em que eu quero contar pra vocês tudo que eu tô olhando e como eu estou me posicionando. Só pra ficar bem claro sobre o que a gente vai falar aqui especificamente, né? Então, algumas questões relacionadas ao cenário macro, pivô do Fed, dados de payroll na sexta-feira, sazonalidade negativa respectiva a setembro, alguns dados on-chain do Bitcoin e a questão das oportunidades e armadilhas e também como se posicionar nesse mês. Mas, claro, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva no canal. Deixe seu like, também considere se tornar membro do canal. Por só R$ 5 vocês apoiam aqui o trabalho, né? Basicamente um café para incentivar o meu trabalho. E sem grandes enrolações, bora ao que importa, tá certo? Como eu citei para vocês, então, eu queria já há algum tempo ter publicado, né, esse vídeo junto dessa newsletter, né? Então, para quem ainda também não me segue na newsletter, né, Disruptivas, eu vou deixar o link também aqui na descrição. E qual é o aspecto, né? Tem uma frase que eu acho muito boa que diz o seguinte: até mesmo a tinta da caneta mais fraca é mais duradoura do que a melhor das lembranças, né? Então, quando a gente escreve as coisas, primeiro a gente tem um registro exato sobre o que a gente estava pensando, e tem um segundo ponto que é quando a gente está no momento e vendo os dados do momento, eles sempre acabam tendo um peso muito maior do que o peso desse mesmo acontecimento, às vezes, no futuro, né? Então, o objetivo também dessa newsletter de início de mês é para que eu possa no futuro e nos próximos meses, né, também reler isso e entender o peso que eu dei a esses acontecimentos, tá? Então, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, né? A newsletter em si também é um pouco mais longa, né? Mas acho que é importante que a gente vai passar por tudo que a gente precisa saber especificamente para setembro, outubro, né? E como eu disse também, para o ano inteiro, tá certo? Então, sem grandes enrolações, né? Esses aqui vão ser os dados que a gente vai olhar. Já vou me adiantar para que vocês saibam, né? Particularmente, eu acho que a gente vai ter bastante volatilidade e turbulência aí nas próximas 8 semanas, né? O que pode significar, inclusive, uma das melhores chances, talvez, de posicionamento desse ciclo, tá? Então, vamos lá, começando com o cenário macro, tá, gente? O que é interessante, né? Então, à medida em que o Fed conseguiu, com o aumento da taxa de juros, controlar a inflação, né? Que foi ali de 9% em 2022. Agora, especificamente, ela tá, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela tá aqui em 2,9, tá vendo? A meta é 2%, tá muito próximo, né, digamos, aqui quando atingiu o topo, né, o pico, aqui o pico, né, em 9%, então finalmente o Fed conseguiu, né, estar se aproximando da meta da inflação. O que que isso cria, né? Isso basicamente cria um cenário onde as preocupações do Banco Central mudam. Ela muda de controle de inflação para perspectiva em relação ao crescimento do mercado de trabalho, porque o aumento da taxa de juros tende a fazer com que o mercado de trabalho retraia. E por isso que nas últimas semanas, né, os dados mais importantes foram os dados relacionados ao mercado de trabalho. Especificamente na sexta-feira vai ter um dos dados que eu acho que é um dos dados mais importantes do mês e talvez dos próximos meses, inclusive, né, que é para entender como está se desenvolvendo o mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? A economia, ela sempre é essa espécie de gangorra, né? Em que a gente vai, em que eles, né, na verdade, vão regulando um lado para tentar arrumar o outro, né? Diferente de alguns ativos, como no caso do Bitcoin, onde essa gangorra, ela não existe dessa forma, né? Mas no mercado financeiro tradicional, é essa gangorra. E o que aconteceu nas últimas semanas? Teve dois acontecimentos que foram bem marcantes e fizeram com que os temores relacionados à inflação, como eu mesmo, né? Também publiquei alguns vídeos sobre isso, viessem à tona. Quais foram esses dois dados, tá? O primeiro desses dados foi a questão da taxa de desemprego dos Estados Unidos, que
que subiu de 4,1 para 4,3, tá? E é acima das expectativas do mercado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Então, ó, nós tivemos entre junho e julho um aumento de 4,1 para 4,3 na taxa de desemprego, né? Além de ser um aumento bem expressivo, né? Se a gente vem aqui, ó, de 4 para 4,1, né? De 3,9 para 4,1, tá vendo que sobe meio de 0,1% e aqui subiu 2, né? Então, o dobro, digamos, né? Então teve isso. E tem um aspecto de que é acima do esperado, né? Isso às vezes é uma das coisas mais complicadas, assim, o mercado financeiro ele odeia a questão da imprevisibilidade, né? Então, quando um dado ele vem diferente do esperado, isso acaba sendo uma reação bem negativa, né? Especificamente esse aumento, não, eles citam aqui que é o maior aumento desde outubro de 2021, tá? Então, tem esse aspecto. E o segundo aspecto, que foi bem chocante, digamos, para o mercado, né? Foi que nós tivemos, né, a divulgação do relatório trimestral em relação aos empregos dos Estados Unidos, né, a revisão que acontece e descobriu-se que existia, né, um dado errado. E o dado tinha sido errado para 818 mil vagas, né, a mais, assim. Achava-se que existia um número, mas esse número que achavam, ele era 812 mil a mais do que existia na realidade. Então, foram dois dados muito ruins relacionados à questão do cenário de desenvolvimento econômico e de emprego dos Estados Unidos, o que fez com que todo mundo ficasse um tanto quanto mais apreensivo em relação à economia dos Estados Unidos, tá certo? Então, nós tivemos esses dois dados. E aí, nós tivemos, então, no dia 23, tá? Quero até ver que dia que foi divulgado especificamente. É o dia 21 de agosto foi que a gente descobriu essa questão em relação a essas 818 mil vagas a mais. E aí, no dia 23, nós tivemos, né, o discurso, então, do Jerome Powell, dizendo que aconteceria, né, finalmente, o que todo mundo estava esperando, que era a queda na taxa de juros, né? Quando teve esse anúncio especificamente, os mercados, né, reagiram super bem, o Bitcoin subiu 7%, né, naquele dia. O ouro subiu 1,3%, o que parece pouco pra gente que tá em cripto, tá, gente? Mas pro mercado com uma capitalização de 16 trilhões, isso aqui é bastante, né? O SP500 subiu ali um pouquinho, né? E mais importante, talvez, do que isso, ele chegou ali de novo, né? Próximo da máxima histórica depois do crash que a gente teve ali no início de agosto, né? Então, nós tivemos, né, esse anúncio. Porém, qual que é o ponto aqui, gente? Que nós temos, então, na sexta-feira, o relatório relacionado aos empregos dos Estados Unidos, né, o payroll. E aí, o ponto aqui é que é mais importante, então, do que o corte na taxa de juros nesse momento, é entender ao que esse corte está atrelado. Está atrelado a um super risco de recessão, porque os dados relacionados aos empregos que vão ser divulgados na sexta vão vir muito ruins, ou não? Na verdade, vai ser um corte, inclusive um corte mais moderado, porque na verdade os dados de emprego vieram mais fortes do que esperado. Ou, a melhor das hipóteses, na minha perspectiva, é dados de acordo com o esperado e um corte de juros ali para manutenção, digamos, né? Do sistema e início dessa flexibilização econômica, né? De novo, assim, o ponto é que os mercados financeiros, eles odeiam a incerteza e os dados de sexta-feira vão ajudar com que a gente entenda o que está acontecendo e que nós possamos, então, ter um pouco mais de certeza, talvez, né? Ou expectativa de certeza em relação às trajetórias dos ativos, né? E qual é o ponto aqui, então? O relatório vai ser divulgado na sexta e existe basicamente, né, digamos, 3 cenários possíveis. Vocês já devem ter visto várias vezes, né? Então nem vou mostrar, assim, vou mostrar bem rapidinho, né? Mas essa aqui é a expectativa do mercado em relação ao corte na taxa de juros. Mudou bastante, né? Até aqui em relação a um mês atrás, se vocês podem ver, até inverteu, digamos, a expectativa, né? Grande parte da expectativa do mercado hoje é que vai acontecer um corte, né, de 0,25%. E existe mais, ainda assim, existe uma expectativa de 40%, né, quase, não é pouco, digamos, né, que possa acontecer esse corte de 0,5%. O cenário de corte de 0,5%, gente, ele acaba sendo um cenário um pouco ruim, na verdade, tá? Por mais que com maior for o corte, maior tende a ser
a flexibilização, né, e a injeção de liquidez na economia, o que é exatamente o que a gente espera para a precificação dos ativos de risco, o Fed só cortaria, provavelmente, né, esse 0,5% em um cenário em que os dados de emprego vêm ruim e o mercado começa a olhar ainda mais para a probabilidade de uma recessão. E aí, na verdade, existe esse corte, mas existe uma busca pelos ativos de proteção, né? Então, nós temos um processo daí até de inversão do que se esperaria, né? Seria um cenário mais de risco em que talvez nós não teríamos uma reação muito boa, né? Então, esse cenário de 0,5, ele provavelmente só vai vir a acontecer se os dados de sexta-feira, por exemplo, vierem ruins, tá? Vierem abaixo do esperado. A expectativa é de criação, até coloquei aqui o dado, acho que de criação de 164, tá? A expectativa de criação de 164 mil empregos, tá? E uma taxa de desemprego de 4,2. Então tem que cair um pouco, por exemplo, né? Porque mês passado veio 4,3. Então não é nem manutenção, é queda de desemprego. Expectativa de empregos ali em 164 mil. Né? E aí, nesse cenário, então, se vier abaixo do esperado, a gente pode esperar um corte de taxa de juros de 0,5%, mais que tende a ser ruim no curto prazo para os ativos de risco, porque é um cenário mais recessivo, né, e com mais cautela. Se vier, de acordo com esperados dados sexta-feira, uma economia estável, ali um corte de 0,25%, com um cenário positivo, né, para os ativos de risco, é um cenário esperado, e um cenário na trajetória do que a gente está esperando esse ano inteiro, digamos, né? E tem um cenário em que pode vir acima do esperado, né? E um cenário acima do esperado provavelmente significaria que os cortes na taxa de juros vão ser mais moderados, né? O que daí não seria tão bom ao mesmo tempo para os ativos de risco, mas talvez é melhor para a saúde da economia como um todo, né? Então nós temos esses 3 cenários ali possíveis, né? Acho que o cenário em que nós, enquanto investidores cripto, mais esperamos é um cenário em que a economia está estável e tem um corte de juros, mas de acordo com as expectativas ali, né? Então, daí uma reação moderada, digamos, né? E talvez tenha o aspecto de que esse seja o cenário mais esperado e talvez já precificado, né? Então, por exemplo, quando ele anunciou que haveria o corte na taxa de juros, teve a reação do preço, né? Depois, enfim, devolveu tudo já, mas já teve uma espécie, né, de precificação em algum sentido ali. Mas claro, né, gente, que além disso, a gente tem dívida dos Estados Unidos nas alturas, né? Vou até mostrar aqui para vocês os números relacionados à dívida é sempre muito chocante, né? Então a dívida atingiu os 35 trilhões, tá? É um número muito absurdo, né? Significa que cada pessoa ali nos Estados Unidos deve, digamos, né? 104 mil dólares, né? Mais de meio milhão de reais seria convertível, né? Então, assim, é uma economia com um processo de dívida bem complexo. Também teve alguns dados que eu vi essa semana relacionados ao endividamento de cartões de crédito, principalmente dos jovens, né? Então é um cenário onde os dados de emprego não estão ruins, tá? A desemprego ali, por exemplo, se a gente pega considerando o histórico mesmo, né? Não é algo extremamente ruim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas claro que é um cenário delicado, né? Somado a várias guerras, etc. Então, ó, né? Isso aqui é o dado de desemprego, né, nos Estados Unidos. Então, tipo, tá subindo, tá vendo? Mas tá muito longe do que já foi em vários momentos, né? Claro que aqui a gente tá pegando desde 1950. A gente pegar em 10 anos. Isso aqui é o Covid, né? É uma linha, uma trajetória mais razoável ali, né? Mas, ó, em vários momentos teve ali, em vários não, né? Mas uma parte ali acima de 5, né? Então, é um cenário delicado, mas não é um cenário horrível, digamos assim, tá? Porém, nós temos uma coisa que eu acho que é importante dizer, né? Então, nós temos 2 forças que estão agindo nesse momento. A maior parte das pessoas está falando mais dessa força, né? Que é a força do rally dos ativos de risco, criado a partir da queda na taxa de juros. Mas existe uma outra coisa que se soma a esses dados ruins relacionados à economia dos Estados Unidos, que é o fantasma do carry trade, que é exatamente o que aconteceu, né, no início de agosto, quando a gente teve o super crash das bolsas relacionados ao aumento da taxa de juros do governo do Japão. E aqui é muito louco, porque as coisas realmente elas começam
tornarem-se mais complexas em alguns sentidos, né? E que diversas economias vão se influenciando umas às outras, né? E claro que às vezes talvez seja até difícil, né, para alguns países como os Estados Unidos admitir, né, a influência de um país na sua respectiva economia, mas isso existe, né? E especificamente nesse momento, eu acho que é um risco relevante que a gente precisa saber. Para quem não sabe do que eu tô falando, vou explicar aqui bem rapidamente, tá? O fantasma do carry trade. Vocês devem saber, né, que especificamente ali no dia 5 a gente teve um super crash, né? O Bitcoin já vinha, por exemplo, em queda, né? Mas ali no dia 5 de agosto o Bitcoin caiu 15%, tá? E esse crash aconteceu por conta do aumento da taxa de juros do Japão. Por que o aumento da taxa de juros do Japão é uma coisa ruim, gente? Desde 2016, o Banco Central do Japão tem a taxa de juros negativa. Olha que loucura. Tá vendo aqui desde 2016 até basicamente esse ano. Opa, deixa eu fazer assim que vai ficar melhor pra vocês verem. Desde 2016, tá? Até 2024, uma taxa de juros negativa. Ou seja, tu pegava dinheiro e não tinha que pagar juros. Vocês entendem o absurdo disso? E aí, o que aconteceu foi que durante, então, quase, né, essa uma década, grandes investidores, tá? Não era um trade de pessoa física, basicamente, mas grandes investidores pegavam o iene emprestado para investir em outros mercados, tal como as ações dos Estados Unidos. E a gente tá falando de dezenas de trilhões de dólares, gente, nessa década em que as pessoas pegavam o iene, não tinha juros, investia numa outra coisa, tá? Que tava rendendo, e aí, como essa outra coisa estava rendendo, isso aqui não tinha nenhum juros, você usava para pagar. Porém, esse ano, o Banco Central do Japão resolveu começar a aumentar a sua respectiva taxa de juros. E aí o que aconteceu é um processo de desalavancagem geral das economias, dos mercados financeiros tradicionais como um todo. Porque a gente está falando de uma década e dezenas de trilhões sendo usados nesse mecanismo. É como se fosse uma torneirinha aberta, tá? Enchendo um balde, enchendo uma bexiga. Lá, em algum momento tu fecha. Entendeu? Tu fechou aquele fluxo, não vai continuar subindo da forma como estava subindo, né? E aí, existem alguns problemas adicionais, onde as coisas começam a ficar, inclusive, um pouco mais complicadas. O que acontece, gente? Aumento na taxa de juros tende a fortalecer uma moeda e queda na taxa de juros tende a desvalorizar uma moeda. E o que está acontecendo agora no mundo? O Japão está sendo quase. Talvez o Brasil vai começar, mas o Japão é nesse momento, né? Digamos que um dos únicos bancos centrais que está subindo a taxa de juros e valorizando o iene. Enquanto o Fed vai começar a diminuir a taxa de juros, o Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra também começaram, né, a diminuir a taxa de juros. Isso significa que o dólar e o euro, por exemplo, estão se desvalorizando perante o iene. E aí, quem estava alavancado fazendo essa operação que a gente chama, né, de cash and carry, ou carry trade, se lascou, vai se lascar ainda mais. Porque o que acontecia? Antes, tinha um ativo desvalorizado, que tinha zero de juros para você pagar, e você comprava outra coisa que tendia a valorizar por si mesma, e às vezes pagava um juros muito melhor. E agora, além desse daqui ter uns juros que você vai precisar pagar, que antes você não precisava pagar, isso aqui tá valorizando, isso aqui tá desvalorizando. Então, essa conta, ela tende a ter uma dificuldade ainda maior para fechar, né? E a tendência é que isso se torne cada vez pior, porque os bancos centrais, né, dos Estados Unidos ali da Europa vão continuar. A expectativa geral do mercado é que se continue fazendo por algumas sessões, algumas vezes aí, a queda na taxa de juros, o que gera desvalorização das suas próprias moedas, enquanto que o Japão está subindo a taxa de juros e gerando esse aumento ali nos preços, né? Então, se a gente vê até aqui nas últimas semanas, né? Olha essa queda do valor do dólar em iene, tá? Teve uma queda, então, tipo, de 10% em alguns dias, ó, entre o dia 11 aqui e, sei lá, o início de agosto, tá vendo? Então, é uma queda bem grande, né? O Banco Central do Japão, ele se pronunciou depois do crash que a gente teve, né, no dia 5, e disse, tá bom, vamos dar uma segurada aqui, ver as condições do mercado, esperar vocês se ajeitarem aí, né? Mas é uma espécie de cabo de guerra, né, na verdade, em que nós temos o mercado financeiro, os ativinhos lá, né, que precisam de dinheiro, basicamente, né? E aí nós temos, então, um corte na taxa de juros dos Estados Unidos, que tende a fazer com que flua dinheiro
pro mercado de risco, né? Porque o que acontece? Nesse momento a galera tá ali em ativos mais de proteção que estão pagando juros, por exemplo, os títulos, né? No momento em que cai a queda de juros, vai estar pagando menos, então eles preferem e vai estar pagando menos e tende a ter um processo de inflação, então o valor daquela coisa tende a diminuir por conta da inflação e os juros também diminuem, então eles vão buscar um outro lugar, vão buscar os ativos de risco que tendem a subir. Porém, nós temos o carry trade provocando um problema, né, e desalavancando essa economia. Então é um cabo de guerra em que cada um tá puxando para um lado, né? Um cabo de guerra com forças inversas, digamos assim, né? Porém, qual é o ponto, eu acho, a maior expectativa do mercado nesse momento, né? O Fed tem bastante bala na agulha, digamos assim, né? Por quê, gente? O que aconteceu? Olhando até aqui os dados, né? Aqui. Então, desde, né, que atingiu ali a alta, né, da inflação, etc., as coisas começaram a se complicar, o Fed começou a subir a taxa de juros, subir a taxa de juros, subir a taxa de juros, subiu desde fevereiro de 2022, né? Então, ali entre fevereiro e março, nós tivemos o primeiro aumento na taxa de juros. Subiu, 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 e depois se manteve estável, né? Então, ele, digamos, tem bastante... ele tem bastante coisa para cortar, para chegar, né, até onde se quer, caso nós tenhamos, né, um processo um pouco mais complicado de desaceleração, digamos, né, na economia. E nós também tivemos, gente, o Banco Central vendendo bastante títulos, tá? O que significa expansão do balanço, né, do Banco Central. E ali, preparação para o que a gente chama de quantitative easing, né, que é o processo de, acho que esse meme fala melhor do que eu, né, a famosa impressão de dinheiro. E o que acontece, gente, basicamente, né? Qual é. Por que todo mundo quer que essa taxa de juros caia, né? Basicamente, porque quando a gente tem esse processo de expansão, né? Da liquidez do mundo, expansão, impressão de dinheiro, nós temos os ativos de risco valorizando, né? E aí, às vezes, nem é uma valorização real, porque na verdade é deflação, mas algumas vezes é a valorização real, principalmente alguns ativos mais escassos, né? Como é o caso do Bitcoin ali e do caso do ouro, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o gráfico, né? Considerando essa expansão da liquidez global de vários bancos centrais, né? Não só dos Estados Unidos e, por exemplo, o Bitcoin. Né? Então, a gente consegue ver uma correlação bem positiva, né, entre as duas coisas. Quando nós temos essa expansão do M2, nós temos também um aumento no preço do Bitcoin, né? Quando o M2 começa a cair, né, o dinheiro começa a ficar caro, digamos, também tivemos queda. E atualmente, né, por exemplo, tá num nível baixo ainda, né, de liquidez global. Então, nós temos esse aspecto, tá, ao nosso favor. Porém, né, ainda assim, eu acho que é importante que a gente saiba um aspecto que é a preparação do Banco Central para lidar com as coisas, né? Como eu citei para vocês, o cenário atual não é exatamente ainda de super, super, super desaceleração da economia, né? Porém, tem vários dados ruins, mas um aspecto que eu acho muito maluco, assim, que sempre penso e penso há muitos meses, é que nós estamos e veremos, né? Penso desde o começo do ano, na verdade, nisso, que o corte na taxa de juros está vindo, né, junto a ativos de risco já estando em all-time high, né? Então, o ouro, por exemplo, está em all-time high, as ações estão em all-time high, o Bitcoin não tá, mas ainda assim é um desempenho bom que o Bitcoin teve, né? O ETF do Bitcoin foi o maior ETF da história dos ETFs. Então, apesar de, às vezes, né, nas últimas semanas não parecer tão bom, quando a gente olha de uma perspectiva mais histórica, é muito bom ainda o desempenho do Bitcoin, né? Então, assim, nós estamos vendo um cenário de corte na taxa de juros atrelado a um cenário que não é ainda ou não é tão ruim, o que faz com que a gente pense que caso as coisas se compliquem, né, talvez realmente nós tenhamos uma reação selvagem, né, do mercado financeiro ali, do mercado financeiro não, do Fed, né, de corte na taxa de juros e etc, né. Então, acho que essa é um pouco da expectativa geral, que mesmo que as coisas talvez se compliquem, né, existirá uma reação. E o que é interessante é que nos últimos anos, né, os bancos centrais, eles têm se aperfeiçoado nesse processo de reação, né? Então, historicamente, as crises financeiras, elas têm ficado mais curtas no tempo e mais espaçadas uma entre a outra, né? Então, por exemplo, digamos que antes durava 4 meses, acontecia a cada 2 ou 3 anos, né? E agora dura, tipo, um mês,
é só um exemplo, tá? Pra vocês saberem. E aí acontece a cada 6 anos, né? Então a gente tem um processo em que elas ficam mais curtas, a duração delas, e mais espaçadas entre uma e outra, né? Isso devido à reação dos bancos centrais estarem se tornando cada vez mais rápidas, tá? E talvez isso exatamente é o processo de desvalorização cada vez mais do nosso dinheiro, né? Essa é uma parte triste, até quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Ali já falamos, né? Mas, enfim, essa é a expectativa geral. E aí tem mais alguns fatores que eu acho que é importante que a gente saiba, né? Primeiro, em relação a setembro, né? Mês de sazonalidade negativa, como se diz, o que significa que setembro é péssimo? Péssimo para as ações, é péssimo para o Bitcoin. Tá? Aqui especificamente no Bitcoin, né? Então, basicamente, nos últimos 10 anos, 7 anos foram negativos, negativo tipo 7%, 13%, né? 20% quase. Em ações também, tá? Setembro também é um mês ruim para ação. E é ruim para os dois, gente, por causa de um negócio chamado Loss Tax Harvesting, que é basicamente um período em que os investidores eles podem vender os ativos que estão no prejuízo para compensar o ganho de capital dos ativos lucrativos. Então, isso tende a exercer uma pressão de venda muito grande no mercado financeiro, porque todo mundo que está com algum ativo no prejuízo vai querer liquidar ele para pagar menos imposto no final do ano. Essa é a força dos impostos, meus caros, criarem um mês negativo em todos os tipos de ativos, tá? Porém, quando a gente olha, gente, os dados on-chain do Bitcoin, eles estão lindíssimos, tá? Ainda assim, surpreendentemente lindos, né? Então, nós temos uma coisa que não existiu nos ciclos passados, tá? Que é um processo de reacumulação muito grande dos long-term holders antes do que se espera que seja o fim do ciclo, tá? Porque se for um fim do ciclo, isso aqui também foi muito brando, né? Não sei. Mas, historicamente, né, esses long-term holders, eles iniciam a liquidação quando o ativo atinge all-time high, né? Então, ó, aqui, por exemplo, né, tô olhando aqui pra linhazinha preta, tá? Então, aqui nessa linhazinha preta, atingir all-time high do ciclo anterior, é quando os long-term holders, que estão nessa linhazinha azul, iniciam o processo de liquidação, tá vendo? Então, eles já têm, digamos, um lucro bom, né? Porque eles começaram a acumular na baixa, eles já começam a vender, até quando o ativo começa a cair e aí eles voltam a recomprar, tá? Então, esse aqui é o comportamento típico do investidor de longo prazo. Quando o preço atinge all-time high do ciclo anterior, realiza lucro. Depois, quando o preço atinge ali, né, super altas e aí começa a corrigir, eles voltam a acumular. Porém, nesse ciclo, gente, eles já começaram a acumular. Olha que maluquice aqui, né? Então, especificamente, nesse mês de agosto, os investidores acumularam bastante Bitcoin. Eles foram ali de 14.000 Bitcoins para mais de 15.800. Então, é um valor bem expressivo, né? Que indica uma força de compradores fundamentalistas, digamos assim, né? Diamond Hands, que a gente chama. Bem interessante. Ao mesmo tempo, nós tivemos mais mínimas em relação ao número de Bitcoin nas exchanges, né? Essa métrica é uma métrica muito boa porque ela indica que não tem uma pressão de venda muito grande, né? Normalmente, quando as pessoas querem vender, eles enviam para exchange. Então, ter um número de Bitcoin nas exchanges baixo indica, no geral, que a pressão de venda tá baixa, o que é ótimo, né? E nós também temos, né? Aqui, gente, quase não dá para reparar. Mas isso aqui é expressivo, tá? É o número de Bitcoins, de carteiras com mais de 100 Bitcoins, né? Então, aqui, ó, no final de julho, tá? Eram 15.800 endereços com mais de 100 Bitcoin. E aí a gente acabou de chegar em 16.127, gente. Parece pequena, tá? Mas a gente tá falando de quase 300 carteiras novas com mais de 100 Bitcoins, que são investidores grandes, né? Investidores ali mais fundamentalista. É interessante que provavelmente esse fluxo não é tanto de ETF, porque o mês para os ETFs não foi bom, tá? Então, provavelmente não é por conta disso. Mas nós temos esses dados on-chain que estão mostrando que os investidores de longo prazo e as baleias, né, e os grandes investidores estão realmente comprando e se posicionando e ficando cada vez mais fortes ali nas suas respectivas posições, né? O que historicamente indica pra gente um cenário bem bom. E aí, eu quero terminar aqui só pra gente relembrar alguns aspectos e eu falar pra vocês o que especificamente eu tô fazendo e como eu estou me posicionando, tá? Então, vamos aqui para as conclusões em relação a esse aspecto. Eu quero antes só falar uma observação para vocês, gente, que eu acho que é importante.
que acontece? É uma coisa um pouco triste, mas é o que é, né? Quando a gente tem essa impressão de dinheiro tão grande, que é o que tende a fazer com que, né, esses ativos de risco, eles valham cada vez mais, alguém sempre vai ter que pagar essa conta, tá, gente? Isso vai significar inflação no longo prazo, e vai significar que as pessoas vão estar cada vez mais pobres, tá? E o ponto é, reclamar disso não vai mudar absolutamente nada, tá? O que a gente pode fazer é se posicionar para se beneficiar do que vai acontecer, é uma espécie de inevitabilidade, tá? Existem trilhões em depósito esperando para o mercado de risco, existe toda essa questão da queda da taxa de juros, do posicionamento do Banco Central para imprimir dinheiro. Isso vai significar inflação, isso vai significar que muitas pessoas vão ficar muito mais pobres, que na verdade até a maioria das pessoas talvez vai ficar mais pobres, mas o nosso dever, eu acho, com nós mesmos é que a gente possa assumir a responsabilidade de não fazer parte dessas estatísticas, tá? E por isso que é importante que a gente pense sobre o futuro e se posicione para esse futuro. Pois bem, então só uma revisão da situação para eu dizer para vocês o que eu estou esperando e o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Fed, Banco Central da Inglaterra, Banco Central Europeu vão reduzir o preço de dinheiro via corte de juros. Estados Unidos vendeu trilhões em títulos, está preparado para imprimir dinheiro. Redução de corte de juros, né? E essa reativação da flexibilização quantitativa tende, né, a incentivar os ativos que estão alocados nos títulos, né, e que vão buscar nos ativos de risco, como ação, ouro e criptomoedas, mercados emergentes também, um abrigo para esse cenário, né, e vão fluir para esse cenário. O Fed está cortando, né, a taxa de juros em um cenário em que parece que as coisas não estão tão ruins, o que significa que se as coisas ficarem ruins, provavelmente ele vai reagir muito negativamente. Porém, ao mesmo tempo, né, nós temos então esse risco do carry trading, ali que vai criar uma pressão inversa para o mercado financeiro, tá? E a gente precisa ficar atento porque isso pode gerar volatilidade que pode ser usada ao nosso favor, tá certo? E aí, eu acho que nas próximas semanas, especificamente, né? Essa sexta-feira, mas também as próximas semanas ali, vão ajudar a gente a medir a temperatura do mercado de fato, entender o que está acontecendo com a economia como um todo. E, apesar da apatia dos preços, né, gente, os dados on-chain do Bitcoin estão, assim, lindíssimos, 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 né? E acho que a premissa básica que de longo prazo é, enquanto existe esse processo de flexibilização monetária em tamanhos que podem vir a acontecer, os ativos que tem um supply inflexível ou um supply restrito, como o caso do Bitcoin e ouro, eles vão aumentar no longo prazo, gente. Não tem o que fazer. É quase uma matemática, na verdade, nesse processo, tá? Então, é o que é. Porém, o que eu acho muito importante dizer, gente? Setembro e até outubro, ali especificamente, eu acho que são meses dedicados a fazer dinheiro, a estar líquido, a trabalhar como um camelo, tá? Tentar economizar o máximo que puder. Já faz alguns meses, na verdade, que eu tô falando um pouco sobre essa questão do investimento defensivo, né? Falando até sobre a questão de possíveis recessões ali. O mercado tem parecido para mim bem estranho, né? Publiquei até no Twitter, saudades Twitter, sobre o sentimento estranho que eu tava nas últimas semanas em que as ações subiam, mas o Bitcoin não, mas quando as ações caem, o Bitcoin estava caindo, né? Então, vários dados para mim estranhos que fizeram com que eu estivesse adotando um posicionamento um pouco mais defensivo e com maior propensão à liquidez. E qual é o aspecto, né? Eu acho que setembro e outubro podem ser meses mais voláteis, até por conta da questão das eleições também, né? E essa volatilidade pode significar quedas que podem ser oportunidades muito boas pra gente. Então, sei lá, queda de 5 a 7% em ações, queda de 3 a 5% em ouro, queda do Bitcoin ali para os 54, 52 mil dólares, né? Então, especificamente, né, eu já venho algumas semanas, o mês, me preparando. Eu acho que ainda é um momento em que tem cautela e, se possível, faça caixa, né? Então, se der para trabalhar mais, faça caixa. Se der para economizar, faça caixa. Se você tem um dinheiro ali, talvez, esperando para entrar, talvez é um momento de cautela, né? Então, tipo, as ações têm uma time high. Tu vai comprar ação em time high? Né? Bitcoin tá super estranho ali, assim, que a gente não tá entendendo muito bem. Quando tem algum dado positivo, ele reage na hora, depois ele volta tudo, né? Então, é um momento, talvez, de cautela. Esperando, então, a gente ter esses próximos dados que vão ajudar a gente a medir a temperatura do mercado para aproveitar essa volatilidade para se posicionar
possivelmente, né, aí para que a gente realmente possa colher esses frutos, né, do aumento de liquidez global que está por vir, né? E eu acho que o aspecto, assim, no longo prazo, gente, sem dúvida, os ativos com supply inflexível e restritivo vão se beneficiar, mas é importante que a gente também esteja preparado para alguns momentos em que as coisas parecem estarem alinhadas da probabilidade, né, para que a questão risco-retorno ela esteja mais positiva, né? Então, nesse momento, uma superposição para mim, ela parece que tem até um risco adicional nesse momento do que um benefício, né? Principalmente considerando setembro é ruim, etc. Então, acho que é importante também que a gente lembre isso, né? Eu quase nunca faço vídeos desse tipo, né? Eu tenho acho que um vídeo de 1 ano e meio atrás dizendo esse é o melhor momento para comprar. Eu normalmente não faço isso, né? Mas eu acho que nesse momento é um momento de cautela, reflexão, pra gente olhar os dados e entender o que tá acontecendo no mercado com os próximos dados que vão vir, com a questão da queda da taxa de juros agora, para então a gente, né, encontrando algumas oportunidades boas, com esse pensamento de cautela, conseguir se posicionar para aproveitar ali os próximos meses, né? Talvez não setembro nem outubro, mas os próximos, e aí talvez o início do ano que vem, tá? Então eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha feito sentido, que alguns dados ajudem vocês também a pensar com cautela estrategicamente em relação ao que vocês vão fazer da vida de vocês, tá? Eu só quis compartilhar aqui o que eu tô pensando. Isso não significa que você deve levar todos os dados a sério, né? No final das contas, são dados até, às vezes, um pouco contraditórios, mas o objetivo aqui é informar vocês sobre alguns dados que eu particularmente estou olhando e acho importante, tá certo? Deixem nos comentários o que vocês acham, considerem de novo, né, por favor, se inscrever e serem membros e apoiar o canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos disruptivos!